Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o pastor Vasconcelos, este é o meu, o seu, o nosso canal Embaixador de Cristo. No vídeo de hoje nós estamos com a segunda parte, estaremos falando a respeito de divorciados e viúvos, como reconstruir uma família. Eu gostaria de ressaltar que é preciso frisar que este canal não tem um objetivo de esgotar toda a temática deste assunto, considerando ser um assunto de causa multifatorial, tá? E também não é interesse desse canal incentivar a prática do divórcio. Tá? Este pastor ele é extremamente contra o divórcio, o desmanche do enlace matrimonial, de maneira tal que nós precisamos entender que necessário se faz esgotar todas as formas possíveis à essência dos textos sagrados concernente ao assunto antes de partirmos para a decisão do divórcio. Voltando ao assunto, nós estamos abordando os procedimentos para reaproximação, para um novo relacionamento para pessoas que são divorciadas e viúvas. Portanto, dando seguimento, busque uma afinidade com a pessoa pretendida, porém, não dê vazão para esta afinidade te levar para a cama com ela. Exatamente, porque desta maneira, esta aproximação já estaria começando de maneira antibíblica, contrariando os princípios da palavra de Deus, ok? Não pense somente em casar-se por causa do sexo, tá? Não pense em casar-se somente por causa do sexo. O casamento, ele precisa sim do sexo, mas além disso, o relacionamento precisa também de intimidade social, de intimidade espiritual, de intimidade intelectual e também recreativa. Dessa forma, na intimidade social, é preciso saber lidar com os amigos um do outro. Existem pessoas que não têm essa facilidade e, assim, a aproximação de pessoas outras à pessoa que você almeja conhecer já é uma dificuldade para o relacionamento. É preciso também a intimidade espiritual, ou seja, o nível de relacionamento dos dois com Deus na oração, na participação dos cultos, na leitura da palavra, na interpretação do texto, isso, na prática, na interpretação do texto e também o seu procedimento com os textos bíblicos na prática, trazer a discussão dos textos bíblicos entre ambos. Uma relação intelectual em profundidade de conhecimentos diversos e de preferência que estejam os dois no mesmo patamar, sim, porque é necessário que estejam os dois falando entre si e que um ao outro se entendam com facilidade, não tenham tanta dificuldade, porque existe, assim, no caso, uma disparidade no intelecto dos dois. Precisa de um bom relacionamento recreativo, ou seja, que optem por se divertirem, e como se comportam nesse local onde que optaram por se divertir no momento da diversão, em uma viagem, por exemplo, em uma ida ao cinema, sim, como se comportam os dois naquele local ali no cinema. Por mais agradável que seja a afinidade dos pretendentes, observe se este relacionamento está sendo construído com pretensões em duas vias, ou seja, em mão dupla. Exatamente, que o relacionamento seja benéfico para ambos e não somente para uma das partes, porque muitas das vezes a pessoa poderá estar se aproximando de você, visando interesse próprio, o seu benefício próprio, se aproveitando da sua posição, da sua condição, das suas posses para tirar proveito próprio sem adicionar nada para o relacionamento entre ambos. Portanto, o relacionamento precisa trazer benefícios
de mão dupla, para um e para o outro. Atente para o fato de a pessoa dizer que é cristã e se realmente ela se comporta como tal, em conformidade com aquilo que alega ser. Afinal de contas, lembre-se que o joio e o trigo, os dois se parecem. Tá? Os dois, tanto o joio quanto o trigo, eles se parecem, mas o que faz a diferença entre um e o outro é exatamente o fato de que o joio ela tem dentro de si a semente. Tá? E nesse caso, em se tratando de pessoas, a diferença do joio e o trigo é a presença do Espírito Santo em sua vida. Ok? Então é preciso estar atento para esse detalhe. Se faz necessário atentar para os procedimentos, as ações, as reações, se são condizentes realmente com uma pessoa cristã. Aproveite para não cometer os mesmos erros do relacionamento passado, quer seja de atitudes, quer seja de falas, de ações, de reações. É possível, irmãos, que no relacionamento anterior você tivesse ações que não contribuísse para um bom desfecho para os problemas apresentados. A própria palavra de Deus diz que a resposta branda, ela desvia o furor, mas a dura, ela suscita a ira. Está lá no livro de Provérbios, no capítulo 15, no versículo 1. Se essa era a sua forma de ser no relacionamento passado, busque se policiar dessa vez em como vai responder, em como vai tratar, em como vai agir, em como vai reagir. Evitar que os desfechos anteriores estejam presentes nesse novo possível relacionamento. Relacionamento que você está buscando constituir, observando e lembrando de tudo aquilo que aconteceu no relacionamento anterior, para que dessa feita não volte também a acontecer. Então é preciso todo policiamento, é essencial, é necessário, é fundamental. Busque ter certeza de que o relacionamento anterior do seu pretendente ou da sua pretendente realmente acabou. O fato do divórcio ou a morte pode não ter posto fim ao relacionamento. Como é isso, pastor Vasconcelos? Sim. Muitas das vezes o relacionamento não acaba com a morte de um cônjuge ou com o divórcio, porque essa pessoa ela fica emocionalmente presa aos laços daquele relacionamento em que os momentos que tiveram foram agradáveis ou não. Inclusive no momento das realizações da intimidade, permanecendo a expectativa. Ora, se a intimidade de repente era boa nesse relacionamento íntimo que havia no relacionamento anterior, ela já começa a gerar uma expectativa em cima da pessoa que está conhecendo. E quando lá na frente chegar no casamento, muitas das vezes não se dando por satisfeito se a intimidade não alcançar o nível que viveu anteriormente. É possível ainda o fato de ter uma trágica relação interpessoal. O divórcio pôs fim ao casamento, mas os sintomas pós-traumáticos permanecem, podem ser desencadeados dentro do novo relacionamento. Lembre-se, em um início desse novo tipo de relacionamento, ele vem sempre acompanhado de um combo, ou seja, o pretendente ou a pretendente, os filhos e demais membros da sua família, é preciso ter essa expectativa quanto a isso. Você já veio de um relacionamento anterior, esse combo familiar traz consigo também, valendo a redundância, valendo repetir, traz um combo de problemas. E o sentimento imediato que você poderá ter, poderá te tomar e te paralisar, é o sentimento de medo, que poderá, inclusive, te impedir de tomar decisões importantes, quer seja de avançar, prosseguir ou recuar, desistir. Preferencialmente, é importante buscar orientação do seu pastor na sua igreja, né, para um aconselhamento pastoral e, se necessário for, por que não? Até mesmo um acompanhamento psicológico. Se ainda existem resquícios do relacionamento anterior, nunca tome atitudes fundamentadas em emoções.
Atitudes importantes, elas devem ser tomadas em fatos. As emoções, elas são subjetivas, elas são abstratas e elas são tempestivas, ela ocorre em um determinado momento e você não poderá trazê-las à evidência da relação do casamento pretendido. Portanto, só tome decisões em cima de fatos concretos, palpáveis, que tragam a saúde para a futura convivência. Não permita que as diferenças ou complicações atuais possam afetar os filhos do relacionamento anterior de ambas as partes. Ou seja, em caso de consumação de casamento, quem tem filho ou filha sob a sua guarda dentro da sua casa, como ficará a intimidade do casal? Como será isso com a presença desses filhos dentro do lar? As diferenças também no trato desses filhos. Muitas das vezes você tem seu filho e cria de um jeito, a pessoa que você está conhecendo, ela educa filho de uma outra forma diferente. Um é mais áspero, o outro é mais flexível, um é mais exigente, o outro nem tanto. E aí, como fica isso no novo relacionamento? Como ficará a distribuição da direção da casa? Por isso, eu recomendo que você assista, o vídeo anterior a primeira parte desse vídeo, que você verá com relação à distribuição das responsabilidades de competência entre as partes. Portanto, irmãos, como ficará a disciplina desses filhos? A educação desses filhos, que é de um e não é do outro. Como vai ficar a intimidade do casal na presença desses filhos perante vocês? Tudo isso, na verdade, tem que ser tratado no âmbito da aproximação do conhecimento através da conversação. Lembram dos noivos, do namorado e dos noivos? A melhor forma de se conhecer é conversando, é na conversação, na observação mútua, e das muitas perguntas que devem ser feitas, ainda que ele lhe gere um possível constrangimento, como falamos no vídeo anterior. Enfim, irmão, nós podemos observar que recomeçar um relacionamento depois de um divórcio ou mesmo de uma viuvez requer, antes de mais nada, atenção mais do que dobrada. São muitos itens a serem observados. A gama de dúvida e de insegurança que permeia aquele que deseja reconstruir, constituir uma nova família é muito grande. Requer muita prudência e muita habilidade para não passar por uma nova ruptura mais adiante. É imprescindível no seu atual relacionamento, hoje, no seu casamento, colocar em primeiro plano a presença do Senhor Jesus em sua vida. Atualmente, lutar para manter firme o seu casamento. Exatamente. E tentar ao máximo, irmão, para que não haja ruptura, para que não haja dissolução do casamento. Não esquecer jamais, irmãos, que a família é uma instituição divina. É a única instituição criada por Deus e que é da família que procede todas as outras instituições, a igreja, a sociedade, toda a modalidade de associação humana decorre do princípio de todas as coisas, que é a família. O que vimos aqui, irmãos, neste vídeo, é na verdade uma gota d'água no mar de problemas que é reconstituir a vida a dois. Este trabalho, irmãos, ele tem aqui por finalidade dar a oportunidade de olhar para trás e ver que possivelmente tudo começa lá na juventude, lá no princípio de todas as coisas, na nossa juventude, nas escolhas que fazemos. O fato de não termos atentado para os sinais de divórcios que foram dados, desprezados, a quebra do princípio da comunicação, a inobservância das hierarquias criadas por Deus para o convívio no casamento, a ausência de renúncia de ambas as partes, a ausência do exercício do verdadeiro perdão. Tudo isso é, na verdade, o descumprimento
aos textos bíblicos por motivos diversos. A ruptura do casamento poderá, irmãos, vir através de diversas roupagens com inúmeras desculpas e títulos diferentes, mas se bem observarmos, o divórcio deverá estar enquadrado nesses termos que nós acabamos aqui de ver. Então, atente para tudo isso. Observe tudo isso antes de entrar numa ruptura do seu enlace matrimonial. Assim nós vamos, irmãos, desejando que, na verdade, cada casamento, cada família, cada lar, antes mesmo de estremecer literalmente o seu relacionamento, busque a Deus. Você está no seu lar. Lar significa também, irmãos, lado a lado, amor e renúncia. É preciso renunciar, muitas das vezes, o seu próprio eu. Isso tudo quando houver, claro, a possibilidade. Nós não estamos falando aqui, nós estamos falando, na verdade, de uma lida de relacionamentos onde a pretensão do rompimento do enlace matrimonial se dá por causa de discordâncias de pensamento. Nós estamos falando aqui de discordância no campo das ideias. Nós não estamos falando aqui no fato de que a pessoa deve tolerar, suportar agressões físicas, torturas, maltratos, espancamentos. Não se trata disso. Nós estamos falando aqui no campo das ideias. E ainda assim, para todos os outros tipos de ocorrência, existe sim a possibilidade do socorro do Senhor. Mas cada um sabe, na verdade, aquilo que está passando debaixo do seu teto. Nós fomos chamados para sermos livres e não escravos. Portanto, antes de romper, se o problema é no campo das ideias, vale a pena nós renunciarmos. É melhor sermos felizes dentro do nosso relacionamento, dentro da nossa casa, do que termos a razão em tudo. Do que você preferir segurar a razão contigo e, na verdade, viver infeliz. Antes mesmo de nós partirmos para a tomada de decisão do desmanche do vínculo matrimonial através do divórcio, busquemos a Deus, dobremos os nossos joelhos, invoquemos ao nome do Senhor Jesus. Busque a Deus enquanto se pode achar, porque só Ele é o Senhor. Que nós possamos nos comportar, na verdade, como verdadeiros Cristo dentro do nosso lar. Que nós possamos também nos comportar, as varoas, como verdadeiras igrejas dentro do seu lar, para que possa, na verdade, achar o socorro bem presente na hora da angústia. Assim nós vamos finalizando este vídeo, sugerindo para vocês 2 excelentes livros, como sendo a dica do canal. O primeiro livro é o livro Divórcio e Novo Casamento. Tá? Esse é um livro da editora Betânia. E esse livro, irmãos, ele busca esgotar todas as modalidades possíveis dentro dos textos bíblicos. Tudo que os textos bíblicos aborda, ele traz não somente os textos bíblicos, como também a cultura, a tradição, a época, toda a hermenêutica completa para que você tenha uma resposta com relação a isso. E também o próximo livro, irmãos, que nós estamos sugerindo aqui para que você possa adquirir através da internet ou nas livrarias cristãs. O próximo livro é Casar de Novo, 101 Perguntas para Divorciados e Viúvos. Esse livro é da editora Central Gospel. E vocês estão vendo aí a capa desse livro, está vendo também o verso desse livro, e você poderá adquirir esses livros em qualquer livraria evangélica. É importante salientar que este canal não tem patrocínio financeiro, não recebe aporte financeiro para sugerir nenhum título de livro aqui mencionado. Na verdade, antes, isso é feito de maneira tal para que as pessoas possam ter uma fonte de consulta para auxiliar nas suas decisões. E são livros que, na verdade, fazem parte da biblioteca desse pastor, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, acione o sininho na opção todas, compartilhe este vídeo, deixe também seus comentários e compartilhe esse vídeo com pessoas que você tem conhecimento que, na verdade, são viúvos, são divorciados e desejam constituir uma nova família.
Talvez esse vídeo não lhe seja importante por você não estar nessa condição, mas você pode cooperar com pessoas que estejam passando por isso e que desejam constituir uma nova família na presença do Senhor. Esse é o propósito desse vídeo, fazer com que as pessoas constituam uma família dessa feita extremamente alicerçada dentro da palavra, tá? E que ela não passe pela ruptura do casamento, ela não passe pelas aflições que é essa situação, tá bom? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos aqueles que concordam dizem amém. Que Deus abençoe e até a próxima oportunidade em nome do Senhor Jesus.